ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Fortelux, fibra com JC Distribuidora, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondo Tintas, Mazute Construtora e Incorporadora, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio Refrigerantes. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. 18º episódio do ADCast, e hoje nós temos a honra de receber uma convidada que ajudou a construir a história do mercado imobiliário de Ariquemes, com toda a segurança jurídica, ela que viu nascer os bairros, os municípios e ajudou, participou dessa evolução que a gente está vivendo, está acompanhando aí agora a verticalização da cidade, novos bairros, novos empreendimentos. Eu tenho a honra de receber aqui, recebam com muito carinho, Dona Alzira, oficiala do Registro de Imóveis do Primeiro Ofício, cartório aqui de Ariquemes. Seja muito bem-vinda, Dona Alzira, muito obrigado por ter aceitado o convite prontamente, sem nem pestanejar, na hora já aceitou. E fico muito feliz aqui, tenho um carinho enorme pela senhora, uma grande admiração por tudo que a senhora fez e tem feito pelo mercado imobiliário e por ser um ícone para a gente, como no mercado imobiliário, que a gente admira bastante. Muito obrigado pela presença da senhora, seja bem-vinda ao ADCast. Eu que agradeço, Acácio, agradeço muito a oportunidade, porque eu acho também que, além do mais, é uma oportunidade de esclarecer às pessoas a importância do registro de imóveis para a segurança jurídica, para a segurança da própria pessoa, né? Muitas vezes a pessoa compra um imóvel com dinheirinho que ela economiza ao longo da vida, e o registro de imóveis dá essa segurança de dizer: esse imóvel é meu, está registrado no meu nome. A segurança do patrimonial que do ela patrimônio, teve ali, né? Isso mesmo. Que bom. Vamos falar bastante coisa hoje, a senhora vai falar sobre isso também, mas tem muito mais assunto que eu quero explorar com a senhora aí. Mas antes de começar, Dona Zira, eu quero agradecer aos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Didio, que está sempre aqui fornecendo para a gente água, refrigerante, energético. Muito obrigada pelo patrocínio. Nós somos muito bem patrocinados, temos bons parceiros, Dona Zira, senão a gente não conseguiria nem executar esse belo podcast. Dona Zira, como é que foi a chegada da senhora a Ariquemes? Vamos começar do começo, do zero, lá atrás. Como é que a senhora começou aqui? Quando a senhora chegou? Como é que começou a sua história no cartório? Bem, você sabe que eu sou rondoniense, né? Eu sou rondoniense, nasci em Porto Velho, morei 9 anos em Guajará-Mirim, aí casei em Guajará, fui para Ouro Preto na época, e eu vim para Ariquemes em 1977, porque o meu marido, Hélio, né, queria terra, e ele recebeu do INCRA na época o lote burareiro, né, um lote burareiro, e nós viemos para cá em 77. Nessa época eu trabalhava na Ematé, né? Depois saí da Ematé porque eles acabaram extinguiram o nosso trabalho de assistência social na Ematé. Aí eu trabalhei no Banco do Brasil por um contrato provisório. Depois eu fui para a biblioteca, né? Na época fundamos a biblioteca, que era a Biblioteca Municipal Casimiro de Abreu, depois mudaram o nome. E aí depois eu fui selecionada com um contrato provisório em 9 de setembro de 82, para trabalhar como oficial de registro de imóveis, sendo funcionária do Tribunal de Justiça de Rondônia. Depois desse período, desse 1 ano de contrato provisório, aí fiz o primeiro concurso para Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Fiquei 9 anos como funcionária do tribunal. Com a Constituição de 88, depois de 3 anos, a Constituição foi de 88, em 91, o presidente do Tribunal de Justiça, baseado no artigo 236 da Constituição Federal, ele resolveu privatizar os cartórios. E aí nos deu a oportunidade, eu e todos os colegas que tinham entrado na mesma época, né? Porque nós entramos quando abriu as comarcas de Rondônia, porque antes era só Porto Velho e Guajará-Mirim, ao longo da BR-364, quando o
o território federal de Rondônia passou a estado, né? Então foi quando foi fundada o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Então eu fiquei 9 anos como funcionária, de 82 até 91. Em 91, já trabalhando com registro. Sempre com registro de imóveis. Dentro ainda do TJ, que era Isso. Que não estava ainda criada a comarca, que era o cartório. Como eu passei no concurso, na época era Dr. Jorge Gurgel, me chamou e falou, olha, a minha nota melhor foi para eu trabalhar no tribunal, no fórum. Mas ele, como eu já estava como registradora de imóveis, ele perguntou, você quer ficar? E muita gente não queria ficar no extrajudicial, porque achava chique trabalhar no judiciário, né? Eu falei, não, se o senhor quiser me deixar, eu fico, eu já tinha me apaixonado pelo trabalho. E aí, em 91, nós tivemos que nos deram a opção, ou você continuava como funcionário do tribunal, e aí você iria trabalhar, no caso, no fórum, né, aqui em Ariquemes, ou você apresenta toda a documentação que era exigida em caráter privativo. E aí eu, com muito medo, mas eu optei por trabalhar em caráter privativo. E hoje eu vejo que foi a melhor opção que eu fiz. Eu ia perguntar isso agora, mas você já respondeu, foi a opção, mas foi a melhor opção. Foi. E a senhora imaginava que ter uma carreira tão longa assim nessa... Lá atrás, quando foi tomar a decisão, não tinha... Não imaginava, assim, eu falo que a gente aprende, no meu caso, e muitos colegas, a duras penas. Não tinha internet, não tinha acesso a livros assim tão fácil, né? Então, tudo dependia do tribunal na época. Então, a gente tinha que, com nossos recursos, com o nosso salário, comprar livros, aprender com outros colegas mais experientes, né? Porque naquela época só tinha o Décio em Porto Velho que tinha o registro de imóveis, o primeiro ofício. É um colega que até já faleceu. Mas ele era um menino, uma pessoa boa. Ele compartilhava informação, isso. Então a gente foi trilhando esse caminho. Hoje, mas, na verdade, na época, com toda essa dificuldade, parece que até moldava melhor os profissionais, né? De ter que buscar essa busca constante, né? Hoje está tão fácil a informação também, né? Hoje tudo mudou, né? Tudo mudou. E a gente foi passando por essas transformações. Às vezes eu terminei agora de dar um treinamento, o meu técnico de informática foi dar um treinamento para meus funcionários, por isso que eu também cheguei um pouquinho atrasada aqui com você. Nada, chegou na hora. Porque tem um provimento do Conselho Nacional de Justiça só sobre tecnologia, né? A lei LGPD. Da Lei de Proteção de Dados. Isso, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso, então, envolve muita tecnologia. E a gente tem que se adaptar. Então, agora fui dar um treinamento para os meus funcionários, porque se de repente tudo apaga, dá um pane aí na internet, né, no sistema. Onde é que estão os dados? Onde é que estão os dados? Mas uma vez eu fui lá no seu cartório, eu subi lá no segundo andar, que eu não tinha ido ainda, eu vi lá que tem um armário lá, umas estantes gigantes lá de bastante documento. A história de Ariquemes está lá, grande parte da história de Ariquemes está lá, né? Tá lá. Porque quem vai no cartório ali vê organizadinho ali, bonitinho, mas não imagina que lá em cima tem aquele mundaréu de pasta. De página, de papéis ainda lá. Agora mesmo eu falei para eles, eu falei, olha, eu sou apegada no papel, porque como a vida inteira foi em papel, né? A gente está digitalizando tudo, né? Fazendo toda a digitalização dos arquivos. Mesmo assim, eu falo, não deixa lá, volta para a pasta, deixa lá. Vai que, né? Vai que dá um problema, né? Quando a senhora fecha os olhos, a senhora lembra do que a senhora lembra de 82? Qual a primeira memória que vem quando a senhora fecha os olhos e lembra do passado, lá de quando começou? O que marcou a senhora naquela época? Então, quando eu comecei em 82, foi assim uma seleção, nós fazíamos de tudo, né? Fizemos muito com máquina de datilografar os títulos de eleitor, porque ia ter aqui em Ariquemes a primeira eleição. Então, tudo vinha de Porto Velho. Tá, terminou a eleição, né? Era Dr. Paulo Carneiro, foi o primeiro juiz daqui. Terminou a eleição, ele falou, bem, agora cada um vai para o seu canto, vai fazer o seu trabalho. Então, era um livro bem grande, aquele livrão, né?
capa amarelada, meio marrom, e ele me deu a parte só do registro de imóveis. Falou, a lei está aqui, o livro está aqui, e seu cartório está instalado. Então eu olhava para o livro, olhava para a lei, a lei fala o que deve fazer, mas não fala como deve fazer. E aí, veio um rapaz de Porto Velho, chamado Gilson, que ele trabalhava no cartório de Porto Velho. E aí ele falou assim, olha, eu vim para cá porque em Porto Velho não pode mais registrar essa cédula e o cliente pagou para eu vir aqui trazer essa cédula para ser registrada. Você lembra que, talvez você não seja dessa época, mas estrada de chão, de Porto Velho até aqui, né? Tudo com muita dificuldade. Quando separou os cartórios, já não era mais com marca de Porto Velho, no caso. Era não, Ariquemes, já era tinha que vir para Ariquemes para registrar. Tinha que vir para Ariquemes. E não podia mais ser registrado lá. Aí eu falei assim, olha, ele falou, eu falei, onde você trabalha, em quê? O que Não, eu trabalho lá no registro de imóveis e a pessoa pagou para eu vir aqui para registrar. Eu falei assim, olha, eu não sei como registrar, você vai me ensinar. Aproveitou já a oportunidade para já aprender com ele. Aí ele me ensinou o primeiro registro que eu fiz, né? Aí eu falei assim, tem como você fazer uma pasta para mim com modelos de registro, né, de certidões e tal. Ele falou, tem. Aí ele fez essa pasta que eu guardo até hoje, que é uma relíquia, com os modelos de registro, livro 2, livro 3, né, livro 4, na época a gente tinha o 4 e o 5 ainda, né? Uhum. O registro de imóveis tem 5 livros, né? E aí comecei. Com o tempo, com uns 3, 4 meses, o tribunal resolveu mandar todos nós em Porto Velho para fazermos como se fosse um estágio nesse cartório com o Décio. E aí nós fizemos ali, eu colhi todas as informações. O Décio falou assim, olha, tem o IRIB, que é o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Se vocês quiserem, eu vou passar o telefone, né, que era o telefone, o jeito, para se associar. Aí eu falei, eu quero. Aí eu peguei o telefone, liguei para esse IRIB, né, como fazer, era tudo por correio, mandaram a ficha e eu fiz Então, eu sou a segunda sócia do IRIB aqui no estado de Rondônia. É o Instituto Imobiliário do Brasil. E a senhora sempre querendo aprender, querendo participar, buscando informação, e foi o que deu essa diferença para a senhora, né? Sim, sempre. Que deu a notoriedade para a senhora, né? Sempre procurando, naquele tempo era livros, né? O IRIB manda pra gente livros. Aí, depois de que o cartório privatizou, eu tive mais liberdade. Então, o IRIB mandava os convites para a gente participar dos Encontro Nacional dos Registradores do Imóvel do Brasil. E eu participei de muitos. Nisso, eu colhia dos outros colegas também. Eu livros. Experiência, aprendendo, né? Tem um colega que era de São Paulo, que eu também guardo aquela pasta dele. Depois do encontro, ele mandou para mim uma pasta com vários modelos de registro. Sabe, de registro. A senhora utilizou tudo e guarda até hoje com carinho. Guarda até hoje com carinho. Que deu para a senhora o pontapé inicial. Isso. Para a senhora começar. E qual foi o papel do cartório no crescimento da nossa cidade? E eu fico pensando no passado lá. Hoje, a gente já tem, você acabou de falar aí quando abrimos o podcast, a importância do registro imobiliário para garantir a propriedade imobiliária. Imagina na época como que era, né? Todo mundo comprando, vendendo de qualquer jeito, não sei. Tinha um cartório, mas as pessoas não entendiam ainda como é o cartório. Como é que foi a senhora enfrentar essa mudança, né? Das pessoas estar comprando, vendendo, não estar acostumada a registrar ainda, e como é que foi acontecendo? Essa conscientização, como é que foi o papel do cartório nesse crescimento da cidade? Então, em especial a área urbana. Porque a área rural, o INCRA expede o título e a gente ia lá e registrava, né? Já vinha mais ou menos organizado. Já vinha mais ou menos organizado. Embora não tivesse como hoje o loteamento da área rural. Não tinha. Mas, projeto Burareiro, projeto Marechal. O título vinha, a gente registrava. Muitos foram registrados em Porto Velho, trazia certidão de inteiro teor de lá e a gente transferia para cá. A área urbana foi mais complicada. Por quê? Tinha
não tinha ainda a área loteada, veio uma certidão de Porto Velho da área doada pelo INCRA, né, pela União, para fazer a cidade de Ariquemes, e nós registramos, matrícula 800 até, registramos aquela área, mas não tinha loteamento registrado. E na prefeitura, o que acontecia? Eles faziam uma carta de desistência. Então, você tinha um lote, tinha chamavam de data. Data, né? Verdade. Eles chamavam de data. Pararam de chamar de data. Aí o Acácio vai vender para Maria Alzira Ribeiro Cavalcante, tá? Um lote tal. Né? Vamos dizer, no setor 1, porque é o primeiro setor. Então, ele desistia para mim. Ia na prefeitura, e aí, não, olha, eu não quero mais esse lote, eu vendi e desisti para fulano. Tá, desisti para dona Alzira. Tá bom. Ficava aquilo na prefeitura. Na prefeitura. Não tínhamos o registro dos loteamentos. E aí, a prefeitura, às vezes, expedia uma autorização para fazer escritura pública, mas não tinha um loteamento registrado. Não estava individualizada as matrículas, só tinha isso na prefeitura. Isso. Não estava lá no cartório, não estava registrado o loteamento individualizado, os lotes, nem nada. Não estava. E aí, o que acontecia? Muita gente com malandragem desistia para um, desistia para outro, e isso ia parar na confusão no Ministério Público. Acontece até hoje, mas acho que menos um pouquinho menos, né? Com menos frequência, né? E aí, doutor Giacomini, na época, falou assim, nós vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo, não registra nada, e vamos registrar os loteamentos. Obrigou praticamente a prefeitura a fazer isso. Então, a prefeitura teve que fazer, né, setor 1, setor 2, setor 3, 4, 5, que são os loteamentos, os primeiros loteamentos, né? E aí nós paramos tudo, registramos os loteamentos certinho, e aí sim, agora a gente expede, desde aquela época, né? Expede a certidão que a gente chama de certidão de registro, né? Do lote, aí vai para a prefeitura expedir aquela autorização para escritura, vai no cartório de notas, faz a escritura pública para depois registrar. Aí foi organizando pouco a pouco. Fomos organizando pouco a pouco. Depois veio o setor 6, que é o dom não sei o que. O setor 6 foi um problema sério. Codari também? Por quê? O setor 6 era área particular, que era da Codari, que é a Companhia de Desenvolvimento de Ariquemes, né? A Codari, por sua vez, fez um contrato com a Termac. A Termac era como se fosse o que você faz hoje, né? Tinha uma imobiliária. Era como se fosse uma imobiliária. E aí, a Codari pagou a Termac com lotes. E fez a escritura. A Termac foi e registrou essas escrituras. Registrou a escritura bonitinho. Houve uma invasão numa área, que acho que é o setor 11 hoje. O que aconteceu? Com essa invasão, onde era lote, eles fizeram ruas. Onde era rua, fez lotes. Virou uma bagunça tão grande que até hoje aquele setor tem problema. Por quê? Aquela área, os lotes onde eram, que são da Termac, que até hoje a Termac não resolve também aquilo lá. E tá essa bagunça até hoje. Nós até fizemos uma proposta, porque o que a lei faz? Você pode unir os lotes se for do mesmo proprietário, áreas contíguas. Só que lá não é o mesmo proprietário. Tem lote da Codari e tem lote da Termac. Aí a propriedade diferente não dá para fazer uma junção. Nós fizemos uma proposta com a doutora Deise, que era a nossa corregedora permanente daqui, e ela ia deferir, porque ia ficar umas áreas que são da prefeitura, porque as ruas passam a ser da prefeitura, e os lotes da Codari e da Termac. A Codari estava ainda em atividade, não? Não, ela ia ser extinta, né? Ah, sim. E aí, mas quando chegou na área da Termac, o dono da Termac, que vive até hoje, ele é um baiano,
não quis assinar, só se a prefeitura pagar. E ainda tá essa bagunça até hoje. Tá ainda. Deve ter bastante, né? Tem o BNH também, né? Tem muitas histórias aí. Tem lá aquela história do Parque da Gema também. Tem o BNH era também era Codaria, mas era a Coab quem fez aquele conjunto, né? Na verdade, é conjunto habitacional Ariquemes. Aquele tá tudo registradinho, tudo bonitinho. Tem, inclusive, as casas, eu tenho lá arquivado todas o habite daquelas casas. Sim, já precisei de pegar alguns lá. Não era Codaria, era Codarum. Codarum. Codaria setor 6, Codarum, que era do estado, né? Mas tá bonitinho. Até o BNH, que a gente chama BNH, que é o conjunto habitacional Ariquemes, aquele ali tá certinho. Também, né? Setor 7 é o setor 7, ficou setor 7. No Parque das Gemas que também o Parque das Gemas é um problema, porque é de uma empresa também, mas os sócios, 2 sócios já desistiram, mas ficou um, que é o Valdir Perini, que ficou com a empresa, e ele foi embora. O que acontece? Ele foi embora e ele desistiu ali, muita gente construiu casas muito boas ali. Sim, entendi. Né? A prefeitura, e como ele não transferiu, porque ele também quer ganhar para isso, a prefeitura resolveu cobrar IPTU dele. Enquanto não transferir, IPTU é do loteador, é do dono. Aí começou a se mexer. Só que ele queria negociar com a prefeitura, porque ele também queria ganhar. E a prefeitura não aceitou, até porque tem as suas normas também, tem a legislação, tudo, né? Agora as pessoas estão entrando com o processo de uso capião. A maioria, né? Tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Porque dentro do Parque das Gemas, dentro do loteamento Parque das Gemas, tem um conjunto habitacional lá. Que é o 25 de dezembro. O Lindaura Amorim. Que é o 25 de dezembro, né? Não. Eles falam que é 25 de dezembro porque houve uma invasão dia 25 de dezembro. Lá no Parque da Gema, mas o loteamento é Parque das Gemas. É verdade, é Parque da Gema. Eles chamam de 25 de dezembro, é verdade. Eles chamam de 25 de dezembro. Aí só que tem um tamanho menor, né? Esse é um tamanho menor, o lote. Parque da Gema, lá do Valdir Perini, é 15 por 30. É grande. O Lindaura lá acho que é 8 por 30, é um pouquinho menor. Lindaura Amorim, é o conjunto habitacional. É um pouquinho menor. Falando ainda desses bairros ainda complicados, tem a Asta, né, que é o Nova União 3, que é da Asta, outro, né? Problema. É outro problema. Mas estamos vencendo, né? Ao longo do tempo vai se corrigindo esses BO, né? Esse o Nova União 3 foi loteado, foi registrado. Sim, certinho, né? Mas eles têm o Nova União 1, que é lá atrás do Parque das Gemas, e o 2 também, né? Sim. Que também nunca regularizaram. Ali teve um problema sério, que é uma associação, né? E até houve uma morte lá na época, né? Seu Marcelino, o senhor que ia lá, vendia. Eu sei que ali é problema, até agora não resolveram. E como que foi para a senhora, como que é para a senhora ver isso acontecer? Porque nós passamos pelo crescimento da cidade, loteamentos irregulares, vários aconteceram, vários problemas, né? Mas hoje já não é tão comum acontecer, porque a legislação, o Ministério Público, a Prefeitura está mais em cima, né? Então o problema vai reduzindo, né? Mas a senhora participou de tudo isso, tem participado e tem acompanhado tudo isso, né? E como que foi também acompanhar a criação de outros municípios? Teve também a criação de outros municípios? A senhora acompanhou também? Teve, na época porque eu registrava. Nós estamos falando de bairro, né? Mas e os municípios? Isso, também. Por exemplo, nós temos loteamento em Cacaulândia, temos loteamento em Montenegro, a cidade de Montenegro também, Alto Paraíso também. Mas tudo isso veio depois, né? Só já estava no cartório? Já estava no cartório. Já estava no cartório, porque não sei se você lembra, porque eram núcleos urbanos. Quando foi criado esses núcleos urbanos, que Montenegro era Boa Vista, né? Rio Crespo era Cafelândia. Cafelândia? Né? Agora, Cacaulândia não mudou, não. Então, foram criados o quê? Porque como os loteamentos rurais são muito grandes, a distância para Ariquemes eram núcleos urbanos para poder criar, ter um mercado, ter um posto de saúde, né?
Para dar suporte para Pra aquele dar agricultor que estava isso. lá na área rural, lá, É. né, trabalhando. Até porque também foi um chamamento do governo para que as pessoas viessem para a Amazônia para poder tomar Isso. conta. Teve isso também, né? Teve. Eu falo que esse olhar para a Amazônia, ele é muito antigo. No governo militar, o que acontece? Eles tinham um lema: integrar para não entregar, né? Integrar para não entregar. Então, o que eles fizeram? Fizeram os projetos de assentamento, Rondônia, Acre, Roraima, fizeram isso para chamar as pessoas. Quem quiser terra, nós vamos lotear a Amazônia, vamos desenvolver a Para Amazônia. não perder, para que não houvesse invasões, Isso. né? E na época, Cássio, que o pessoal critica tanto, porque as pessoas querem voltar no passado e criminalizar, vamos dizer, as pessoas que vieram para cá, porque não sabem a história. Não, são Mas na pioneiros. época, se você pegar um título do Marechal Dutra do Burareiro, já existiu o IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que dizia que você só podia derrubar 50% da terra. E o INCRA incentivava a derrubada. Por quê? Como é que você vai plantar em Aí terra? esse cara veio para cá para poder segurar, para poder, né, Isso. integrar, para não entregar, como a senhora isso. falou, e agora ele é criminalizado porque ele fez a derrubada lá no passado, É. incentivado pelo próprio governo. Pelo próprio governo. Entendeu? Então, assim, muitos daqueles pioneiros faleceram, né? Sim. Agora, você perguntou sobre o crescimento da cidade. Eu sinto, assim, no meu coração, não só eu, que eu ajudei a construir Ariquemes. Com certeza. A história Né? a sua história se confunde com a história do mercado imobiliário, né? A senhora, olha quanta riqueza a senhora tem aí, riqueza de detalhes de contar aí cada etapa da cidade, os bairros, os municípios, né? Os projetos de assentamento dirigido Burareiro, Marechal Dutra, né? Então, assim, a gente viu a cidade crescer. Quando eu cheguei em Ariquemes, eles tinham entregue o setor 1, né? Eu moro naquele pedacinho desde que eu cheguei aqui. Rua Tucumã. Rua Tucumã. Eu gravei o nome de todas as ruas. Trabalhei como boy, entregando carta, então agora talvez eu não consiga mais, porque é muitos bairros, né? Pois é. Mas esses setores aí, os mais tradicionais aí, para falar o nome da rua, que eu sei o nome dela. O número que eu sei o nome. Então, eles tinham entregue o setor 1, eles estavam entregando o setor 2. Né? Eu tenho fotos, né? Entregando o setor 2. O setor 3, Avenida Canaã, era uma via só. O setor 3 era mata, né? A minha filha até fala assim, todo idoso fala assim, quando eu cheguei aqui, tudo isso aqui era mata. E todo mundo vai falar assim, né? Os pioneiros. Então a gente ia, a minha vizinha tinha um forno de barro, não sei se você chegou a ver como que é esse forno de barro. E a gente fazia pão porque não tinha padaria assim, né? E a gente estava derrubando o setor 3, a gente vinha buscar lenha no setor 3 para poder acender o forno e assar. Para fazer o pão. Para fazer o pão, né? Depois veio o seu Manuel, com a padaria, mas não é, ainda não é do seu tempo. Não assim, eu sei muito sobre Ariquemes porque eu trabalho no mercado imobiliário há 24 anos. E a gente ouve pessoas como a senhora, né, que tem experiência, conhece, e também por tudo que eu vivi durante esses 24 anos. Mas tem coisas que eu não acompanhei. Agora, eu vim para cá com 12 anos de idade, eu vim passear aqui. Eu peguei muitas ruas de chão aqui, né? A própria Jamari, a Tancredo não, a Jamari, acho que a Tabapuã não era asfaltada ainda, né? Você chegou que ano? Aqui? Eu cheguei em 2002, mas eu vim com 12 anos para cá, eu conheci, um pouco antes eu conheci, quando faltava muita energia ainda, aquela coisa toda, né? Mas toda essa riqueza de detalhes eu não tenho não, que a senhora viu, eu não tenho não. Mas realmente a senhora é enciclopédia viva para poder falar para a gente do mercado imobiliário, né, e da criação dos municípios. Eu fico feliz de estar com a senhora aqui para ouvir essas histórias, né? E saber dessa evolução da senhora no cartório aí. Mas antes de falar um pouco mais, eu queria falar de mais 3 patrocinadores. Agradecer a Fortelux, meu amigo Anderson, da Miriam, lá do Felipe. Obrigado pelo patrocínio. Se você quiser comprar móveis, decoração, cortina, persiana, Fortelux. Fibracom, uma dos maiores provedores de internet, localizada ali no Jardim Europa. Meu amigo Romeu, da Mariana, do Matheus. Muito obrigado pelo apoio de sempre. São grandes parceiros, grandes clientes. E da Rondo Tintas, meu amigo Alisson, ali na Canaã, grande parceiro.
incentivador do podcast, de todos os eventos que a gente realiza aí, tudo que a gente está fazendo, ele está junto com a gente, ele apoia e participa do mercado imobiliário. Dona Zira, vamos falar um pouco da parte burocrática de como que funciona o cartório, né? Porque muita gente usa e às vezes não entende essa divisão do que é o cartório de notas e o cartório de registro. Depois eu quero falar de um outro assunto polêmico também com a senhora. Mas o cartório, enfim, ele é um órgão público, é uma autarquia, fiscalizado pelo TJ, no Pelo caso. TJ, os cartórios extrajudiciais, né, que são o cartório de notas, registro civil das pessoas naturais, né, protesto, registro de imóveis, títulos, documento, pessoa jurídica. Nós, em São 3 cartórios, no caso. Comigo são 3. Eu digo assim, existe 3 cartórios, protesto, notas e registro. Na verdade, assim, comigo eu registro 3. Registro de imóveis, títulos, documentos e pessoa jurídica. Ah, tá. Tá? Sim. O notas, aqui em Rondônia, a maioria dos cartórios de notas acumula registro civil das pessoas naturais. E o protesto, geralmente, é sozinho, né? Só protesto. Mas tem em outros municípios, agrega também. Por exemplo, em Buritis, a minha colega também tem protesto junto com registro de imóveis, Ainda não individualizaram. E o cartório é uma autarquia? Não, o cartório a gente chama de delegação, né? Eu sou delegatária, né? A gente passa no concurso, hoje os concursos são um dos mais difíceis, né? O concurso para cartório, tanto que tem, inclusive, juízes deixando para ser cartorário. Mas as nossas custas e emolumentos são todos, a tabela de custo é toda determinada pelo Tribunal de Justiça. E fiscalizado por eles. Fiscalizado por eles. E hoje nós temos também o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que dá os provimentos, vamos dizer. Né? O que são os provimentos? São normas, não são leis, mas são normas que vai dizer como o cartório deve funcionar. Então, hoje eu entrei, como eu falei para você, por um concurso para o Tribunal de Justiça. Hoje já não é assim. Hoje você entra já com o concurso para o cartório. É um concurso difícil de provas e títulos. Você tem que ter curso de direito ou 10 anos de cartório sem interrupção de trabalho, né? É provado, né? Assim, você tem que ter prova de que você trabalhou 10 anos sem interrupção em algum cartório para você ter experiência, né? É trabalhoso, né? Mas até porque a responsabilidade é muito grande, né? Mas é um concurso muito difícil. Tem a prova de provas, né? Escritas, prova oral e mais títulos. Mas hoje a gente já tem o segundo ofício, no caso, já não tem mais. Foi dividido. Em que ano que foi dividido? 2015. 2015 foi criado um novo. O segundo ofício. Concurso. Foi feito o concurso, né? Aí a colega que está aí passou. No caso dela, porque quando eles fazem o concurso, tem alguns cartórios que eles dizem assim, remoção. Remoção. O que é remoção? Você já é cartorário e você quer fazer um concurso de remoção. E tem de ingresso. Entendeu? Ou você está só transferindo ou entrando no novo. Como a minha colega era lá de Porto Velho, do cartório de protesto, ela passou e esse cartório, onde ela é delegatária hoje, no segundo ofício, ela era no concurso, ele foi para remoção. Então, ela entrou no concurso por remoção. Entendi. Mas aí foi aberto pelo TJ. Pelo TJ, o TJ é quem... Que foi aumentando uma quantidade de habitantes, né? A cidade foi aumentando e foi necessário criar um segundo ofício. Entendi. E aí, no caso, só pra gente esclarecer pro povo, é claro que eu sei, o registro só pode ser feito na comarca específica. Então tem uma quantidade de bairros e municípios definido. Na jurisdição. Na jurisdição que você está. A própria lei já diz, até aqui é um primeiro ofício, até aqui é no segundo ofício. Né? Agora, lá no segundo ofício de registro de imóveis, eles não têm títulos, documento, pessoa jurídica. Ah, tá. Não tem, só tem registro de imóveis. Entendi. Eles não criaram outro. Não criaram outro, não. Entendi.
É porque muita gente se confunde, né? Que a gente explica, olha, você pode fazer a escritura em qualquer lugar Sim, do Brasil. pode. Mas o registro Registro é no domicílio da jurisdição, da no caso, jurisdição da sua do jurisdição, imóvel, do onde tá, imóvel. ou no primeiro ou no segundo É. ofício. Por Aí quê? ele não pode escolher. Tem uma lógica nisso aí. Porque a escritura, ela é um contrato. Sim, Antes de contrato registrar. com fé pública. Isso. Antes de registrar, não tem valor. Depois de registrar, se você perder, a inteiro teor vai dizer, a inteiro teor do registro de imóveis vai dizer, não, esse imóvel é da pessoa. Sim. Então, uma escritura, se ela foi registrada e você perdeu, não se preocupe. Você pode até ir lá no cartório onde foi lavrada e pegar uma certidão, que seria como uma segunda via, né? Mas sem registrar também não adianta nada. Mas se você não quiser, o que o banco vai pedir, o que a Caixa Econômica vai pedir, é a certidão de inteiro teor, que vai provar que aquela escritura foi registrada e que aquele imóvel é de sua propriedade. E como foi a definição da criação? Foi por quantidade de habitantes? Eu digo a divisão, né? A lei que fala das divisões, fala da quantidade de habitantes, né, para poder dividir. Aqui em Ariquemes foi um problema sério, né? Não quero ferir a minha colega, né? Mas o que aconteceu? Porque Ariquemes todos sabem. Quando o doutor Rinaldo veio para fazer essa divisão, ele disse, olha, daqui para cá é o primeiro ofício, daqui para cá é o segundo ofício. Tá bom. E me deu, inclusive, a possibilidade de escolha. No primeiro momento, eu até pensei em escolher para onde a cidade está crescendo. Mas depois, duas funcionárias minhas, muito antigas, a Rose e a Fabiane, e o meu filho Eduardo falou, mãe, a senhora é a primeira oficial, por que a senhora vai escolher o segundo? E eu ouvi, falei, não, vou escolher o primeiro mesmo. Mas baseado naquilo que ele tinha dito. Quando ele fez a lei, nós vimos um erro muito grande, porque ele falou, daqui para cá, se ficar com o primeiro ofício, vai registrar da Avenida Jaru, indo em direção ao centro, e vai registrar Montenegro, Ariquemes até o limite, né? As áreas rurais de Ariquemes. As áreas rurais de Ariquemes, Montenegro e Cacaulândia. Então teria que ser assim, pela Avenida Jaru, em linha reta, a área rural todinha para cá e ia para lá. Sim, que aí pegaria Alto Paraíso, lá, uma coisa nesse Isso, sentido. Buriti isso. também, de repente, né? Buriti já é outra jurisdição. Tá certo, é isso. Só que daí, quando eu peguei a lei e pedi para um engenheiro fazer o mapa, porque a lei vai falando lá, azimuth, norte, né? Seguir pelo norte, tal. Falei, a gente não consegue ler, né? Faz o mapa aí para eu entender, né? Eu quero um mapa para eu ver o que vai ser registrado comigo e tal. Quando ele fez o mapa, porque eu tinha dado a ata para ele dessa divisão, né, que o doutor Rinaldo tinha feito, ele chegou para mim e falou, não vai ser do jeito que a senhora está pensando. Não vai ser. A senhora não vai registrar Montenegro, só indo para 421 daqui para lá, e só Cacaulândia. E essa parte todinha de Ariquemes a senhora não vai registrar. Aí eu fiquei preocupada, né? Fui com o Tribunal de Justiça, fui com a Corregedoria, né? Provei que estava errado. Constituí, inclusive, advogado, mas não teve jeito. Não teve jeito, o tribunal não refez, né? Depois de uns 2 anos, o tribunal me chamou e acrescentou para o nosso cartório uma área ali que vem indo aqui pela RO, né, até o limite com a Hugo Frei, né? Então vai ali pela perimetral leste até o limite na convergência com a Hugo Frei com a RO, né? Uhum. Então acrescentou ali aquela área para ser registrada com a gente. Então aí refez, inclusive, a lei.
Mas eu já lamentei muito isso, mas hoje eu não lamento mais, não. Hoje eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Sim, com certeza. E assim, Eu o tô- cartório da senhora é bem organizado, né? Bem organizadinho, bem cuidado, É. o atendimento é diferenciado. Então, atendimento bom lá é diferente. É diferente. E, dona Zira, me diga uma coisa. Por que tanta gente ainda confunde a escritura com registro, a senhora acha? É falta de... Porque a gente Eu fala acho tanto que sobre isso, né? A gente fala tanto, né? é falta de conhecimento, Cássio. Eu acho que nesse ponto aí, olha, os escritórios, você que trabalha com essa área também, é importante esclarecer, sabe? Porque muita gente, até hoje, tem a escritura e não registrou. Foi lá, não registrou. E aí é um problema, por quê? Enquanto você não registra, você não é o dono. Tem uma máxima do registro de imóvel que diz só é dono quem registra, né? Então, assim, enquanto você não registra, aquele imóvel continua no nome de quem te vendeu. Ele pode hipotecar esse imóvel, ele pode dar em alienação fiduciária, ele pode vender para outra pessoa. Você pode sofrer uma penhora porque está devendo alguém. Uma penhora, arresto. não é? E acontece muito isso aí. Acontece muito. Muitas vezes vai até para leilão. Vai para o leilão o imóvel que você... Quando a pessoa chega, mas esse imóvel é meu, está indo para o leilão. Mas cadê o documento? Não registrou? Não, mas está aqui minha escritura. Eu falei, não, a senhora não registrou. O senhor não registrou. Se não registrou, não adianta. Não tem validade de nada. Não tem validade. Como eu estou dizendo, o contrato, a escritura, ele é um contrato. Um contrato público, né, com fé pública. Né? E a lei delimita o limite para ser por instrumento particular. O artigo 108 do Código Civil, ele fala, até 30 vezes o salário mínimo, você pode fazer, inclusive, por instrumento particular. Agora, a Caixa Econômica, os bancos, hoje, não, antes era só a Caixa, né? O sistema financeiro de habitação, ele tem a mesma força da escritura pública. Os contratos de financiamento no SFH têm força de escritura. Escritura substitui pública. a escritura Substitui e aí só precisa pagar o ITBI e o registro. É, isso. Né? Então tem o IMTBI também, que as pessoas precisam pagar. Antigamente o IMTBI era exigido na escritura, agora pode ser só no registro. Pode né? ser no registro também. Pode ser no registro. Não tem, mas não tem necessidade de ser na escritura. Não, se o tabelião escrever lá, né, consignar na escritura que o IMTBI deverá ser apresentado por ocasião do registro, sem problema, a gente aceita. Mas aí no caso tem aquele porém, né? Eu não sei, eu fico sempre na dúvida, Nozira, eu nunca entendo por que alguns cartórios fazem a escritura sem a necessidade do TBI e outros exigem o TBI. Porque aqui em Rondônia tem cartório que faz escritura, vai lá, você fala, tá aqui, eu tô vendendo esse imóvel por 300 mil. Faz a escritura pro João. Ele vai lá e faz a escritura, e depois com a própria escritura, você protocola o TBI para poder registrar. E tem cartório que não, que exige que faça primeiro o TBI para depois fazer a escritura, para depois fazer o registro. É porque na nossa tabela de custas, uma das bases de cálculo possíveis é o valor venal do imóvel. Então, muitas vezes o cartório exige porque ele tem que ter aquela como base de cálculo. A referência como base de cálculo. Para não ficar dependendo da informação. Isso. Mas hoje, o que a gente faz também? Entra no site da prefeitura que você tem lá o valor venal do imóvel. Então, não faz muita diferença mais, não. Entendi. Quero perguntar para a senhora outro assunto delicado. Deixa eu falar um pouco antes de outros 3 patrocinadores. Vou falar o nome que a senhora conhece. Garbinato Despachante Imobiliário. Marli, Gabriel, conhece a Marli? Conheço. Amiga nossa, né? De muitos anos também de batalha. Marli, obrigado pelo apoio. Marli é patrocinadora do ADCast também, Marli Gabriel. Despachante Imobiliário, está direto com a gente aí no mercado imobiliário, na AD Imóveis. E lá no cartório de registro também, a figurinha repetitiva lá, tarimbada. Ela tá todo dia lá registrando escritura lá. Cabelinho branco. Cabelinho branco, né? Mas tá firme lá na batalha. Tá. Mazute Construtora, minha amiga Jane, Márcio, Max, Pietro, grande parceiro. Vem aí um novo empreendimento, fique ligado. Lá na JK, viu? Do lado do Monteiro Lobato. Tá sabendo que vai ter um novo empreendimento, dona Zina? Tá, né? A senhora tá analisando algum documento lá já? Não, porque não chegou ainda, ali não é comigo. Ali não é verdade. Não é, ali é no segundo. Os dois aqui da Maserati, sim, foram. O Maserati é o maior foram, né? Mas também não chegou no ponto de registro, não. Tá fazendo alvará ainda, tá acabando de resolver. Mas vai ser um novo empreendimento aí, fique ligado.
E JC Distribuidora, meus amigos lá, Fabrício, Franciele, enfim, todos lá da JC Distribuidora, uma nova loja aí na Avenida Machadinho. Você fica ligado aí que vai ter mais uma novidade aí da JC para você na Machadinho. Muito obrigado pelo patrocínio. Dona Alzira, por que a gente não consegue ter aquela lei do princípio da concentração da matrícula? Eu fico sempre bravo com aquilo, de ter que tirar aquele monte de certidão e as pessoas não conseguem vender às vezes. Né? Vamos explicar então para os clientes, que a gente sempre explica isso, e tem muito cliente que acha que a gente está inventando, né? A imobiliária tem um papel de organizar a venda, de dar toda a transparência e segurança jurídica, para quando chegar lá no cartório, ser possível lavrar a escritura e registrar, porque muitos negócios são feitos na base do contrato particular, que é o contrato de gaveta, para depois fazer a escritura e depois fazer o registro. Em alguns casos, tem cliente que exige, não, só paga na escritura, só paga no registro. Né? Mas a imobiliária, o corretor de imóveis, ele tem capacidade de avaliar toda a segurança jurídica e fazer através de um contrato particular para depois fazer essa escritura. Porém, a gente avisa para o cliente, dona Zira, olha, aqui não está legal, está faltando essas certidões aqui. Ah, mas eu consigo, vou fazer. Não vai dar certo. Quando chegar lá no cartório, o cartório não vai registrar se não tiver a dispensa da certidão. Você vai ter que dispensar a certidão, e aí o risco é esse, é aquele, enfim. Né? Agora, às vezes eu fico preocupado, porque não poderia ser só a concentração da matrícula, o que está na matrícula e acabou? Por que não é assim? Então, tem que ter essas questões todas? Então, mas agora o Conselho Nacional de Justiça dispensou. Você pode dispensar, desde que a pessoa assuma, o comprador diga que assume qualquer risco. A gente fala aí, mas ninguém quer assumir, né? Esse é o problema. Ninguém quer assumir. A lei que rege a escritura pública, e tem um decreto que regulamenta, ele fala dessas certidões. Ele fala das certidões. E não foi revogado até hoje. Né? Mas, por exemplo, o CNJ já pacificou isso aí. Não, nós temos de dispensar, mas com a anuência do comprador. Com a anuência do comprador, isso. Mas aí fica muito subjetivo, porque, por exemplo, eu passo muito por isso. Todo mês, né, a gente tem várias situações assim. Você chega para o seu João e fala assim, João, tá aqui, ó, eu tirei todas as certidões, tá tudo certo para poder assinar o contrato, porém, eu perdi uma venda agora de 1.600.000 por isso. Não tem essa certidão, não tem isso, não tem aquilo, ou não tem essa certidão. Aí ele tem que analisar o grau de risco daquela falta de certidão. Porque eu também não posso garantir, eu tenho que dar transparência para ele, né, explicar qual é o processo e falar, ó, analisa o risco. Eu não posso falar que é muito ou pouco, porque às vezes nem eu sei. Contrata um advogado, eu peço o meu jurídico ver para ti para analisar o risco. Aí cabe a ele analisar o risco, às vezes é subjetivo, né? Não é aquela coisa assim, é sim ou não, né? Sabe? Ele tem que analisar o risco. A maioria afasta o negócio. Os negócios não acontecem quando tem que dispensar a certidão. A probabilidade de desistência do comprador é muito grande. Mas olha, tem... Porque é o risco, né? O bom seria que não tivesse risco, por exemplo. Ó, não está na matrícula... Na verdade, assim, quando... Eu acho, eu acredito que seja assim mesmo, que tem que ser assim. Não está, porque hoje, inclusive, nós temos agora, não é agora, mas já faz uns 10 anos que foi, a tal da verbação premonitória, né? A verbação premonitória é o quê? É você averbar que existe um processo lá correndo contra aquela legal. Pessoa. Então, o credor que quer tem que ter o zelo, se precaver de ir lá e fazer a ação premonitória. Isso. Se ele não foi... Está correndo risco. Tem uma máxima que diz também, a lei não protege quem dorme. Sim. Né? Não protege quem dorme. Então, a própria Receita Federal, você tem uma dívida com a Receita, aquela, né, de imposto de renda, vamos dizer. A Receita tem que executar logo. Não pode também dormir. Então, se ela não executou, não entrou com execução nada, não está na matrícula, né? Então, o imóvel está livre e desembaraçado. Tanto que a nossa certidão vai livre e desembaraçada. Então, eu acredito que tinha que ser assim, né? Tinha que ter essa mudança na lei para poder facilitar esse entendimento. Mas eu não sei por que alguns colegas ainda ficam pedindo essas certidões. Mas mesmo assim, Alzira, mesmo que não pedir, mesmo que a senhora aceite, o cartório aceite, etc e tal, ainda não é o entendimento. Quando vai lá, se tiver um problema judicial depois, o cara pode perder. Então, assim, o ideal é que tenha esse entendimento em todas as esferas jurídicas, né? Não só a senhora entender o cartório, porque depois se o cara, não, beleza,
É a consignação da matrícula, o cara não pediu, eu vou dispensar aqui, etc e tal, depois o juiz vai lá dá a decisão contrária. O problema é esse, é porque se o juiz der entender que aquela execução que está lá correndo, mas que a pessoa não se preocupou em averbar, né? Se o juiz entender que aquele que vendeu aquela execução atinge esse imóvel e o outro vai perder, entendeu? E ele, coitado, ele vai ter que gastar com advogado, com processo, para provar que ele comprou e que quando ele comprou, a certidão de inteiro teor foi livre e desembaraçado. Sim. E que ele é um comprador de boa-fé, né? Tudo mais, né? Mas aí quando ele assume lá a dispensa, ele já não é o comprador de boa-fé, né? Porque ele sabia. Pois é, ele sabia. Aí já começa a complicar. Essa que é a complicação, né? Você assinou ali, você tá ciente, você não pode alegar que você é de boa-fé. Quer dizer, às vezes você até é de boa-fé, mas você sabia do risco. Você assumiu o risco, né? Por mais que seja de boa-fé, você não fez nenhum complô com o vendedor para poder fraudar a execução. Mas você assinou o contrato, você assinou a escritura sabendo o risco. Então, agora é por sua conta, né? Isso aí é um grande perseguido, isso aí dá muito trabalho na hora de venda. Até porque eu vejo pessoas que, às vezes, tem uma execução, tem um problema, tá querendo vender um bem para poder resolver e fica amarrado. Não pode vender. Eu tava agora com a situação dessa, tô vendendo um imóvel de 1.600.000, o cara tava vendendo para pagar, de boa fé, querendo pagar. Tava tudo transparente, a gente abriu tudo. Não, mas eu tô vendendo para pagar, dou segurança, dou isso, dou fiador, dou o que for, tal. Mas a compradora não quis avançar porque não sentiu segurança, tem medo de problema jurídico, né? E acontece muitas vezes. Isso é uma crítica que eu tenho muito grande ao sistema judicial, que ainda é muito falho nesse sentido. Nesse sentido, A gente já discutiu várias vezes lá sobre isso, né, Nuzira? Eu vou lá, Nuzira, me ajuda, pelo amor de Deus, eu quero vender esse imóvel. A gente vai com a dor lá do corretor de querer vender, aí Nuzira, não, mas ali não pode. E eu só querendo ver lá o negócio acontecer para ganhar o dinheiro, né, dona Nuzira? Mas quando você vai vender, por exemplo, com o contrato da Caixa, a Caixa não exige também? A Caixa não exige. Nenhum banco exige? Não, o banco exige as certidões, Receita Federal, né? Não pode ter protestos, SPC, Serasa, essas coisas, né? Para o comprador e para o vendedor também. Não pode ter receita, etc e tal, e não pode ter SPC e Serasa até 10% do valor do imóvel. Mas ela não exige as certidões do TJ, trabalhista, não exige nada. Isso é outra coisa que o cliente muitas vezes esquece, né? São 5 certidões. Tribunal de Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, Receita Estadual, Receita Federal. 5 certidões que tem que ser tirada para poder juntar. Então é a certidão do imóvel e certidão pessoal dos vendedores. A gente tem que ter esse cuidado. E muitas vezes o negócio não acontece porque um dos vendedores, quer seja o cônjuge, ou se for o irmão e tudo mais, não tem a certidão, aí já não oferece a segurança jurídica necessária. Às vezes alguma coisa simples, tá? Por isso que a gente fala assim, ó, abre a caixa preta, vai lá e fala exatamente o que é pra gente entender. Se oferece risco ou não. Não adianta ficar escondendo. O que tem aí? Fala aí pra gente o que tem. Pra dar transparência pro comprador, né? Mas podia ser diferente isso aí. A gente trava muito a venda por causa disso aí. E como que é esse embate da senhora com os clientes que querem registrar, que querem solução e a senhora, não, mas eu não posso por causa da lei? Porque a senhora tem participação na história de Ariquemes, ajudou muitas, né? Viu a criação de bairro, de município e tudo mais. Mas também tem um limite que a senhora pode atuar. Sim. Porque a senhora zela pelo cumprimento da lei, pela segurança jurídica, né? Como que é ter esse embate? Que a gente já teve alguns embates lá. Eu, não, dona Zira. A senhora parecia minha mãe ali brigando comigo. Eu, não tenho que registrar tudo mais. Como é que funciona Eu sempre, quando eu faço reunião com meus funcionários, eu falo para eles, olha, nós somos o recheio do sanduíche. O CNJ, o tribunal está aqui, né? E o usuário está aqui e nós estamos aqui no meio para resolver. Por mim, eu gosto de resolver os problemas. Eu gosto de resolver. Isso é legal. Mas tem coisas que não tem como resolver se a gente for contra a lei, né? Então, assim, todos os dias a gente tem que tomar decisões. Todos os dias. Coisa diferente que a gente tem que ter embasamento na lei. Então, geralmente eu falo para os meninos também, para os meus colegas lá. Falo, olha, antes, logo no começo, se eu falo assim, esse contrato aqui não dá para registrar, olha, não tem todas as cláusulas e tal. O pessoal botava embaixo do braço e ia embora, tá tudo certo. Agora não. O conhecimento está aí para todo mundo saber. Então, ele vai e fala assim, vai lá com o advogado, e o advogado vem, eu quero saber por quê.
que a senhora não quer registrar, não vai registrar isso aqui. Então, eu tenho que ter um embasamento na lei, nos provimentos, o porquê que eu estou devolvendo aquilo ali. E o porquê que eu não posso registrar. Então, assim, um deputado teve aí, queria registrar um documento e não tinha como registrar do jeito que ele queria e tal. Aí ele começou a chiar, eu falei assim, olha, o senhor faz lei. O senhor faz a lei, ué. Eu não faço lei, eu não faço norma, eu só tenho que cumprir, né? Porque se a gente não cumprir, também a gente é punido, né? A gente é punido severamente. Então, assim, nesses 44 anos de cartório, né? Graças a Deus, Acácio, nunca dei prejuízo a ninguém. Nunca tive que indenizar ninguém, né? Acontece muitas vezes de a gente devolver custas porque às vezes recebe no balcão, quando chega no registro, você não pode ser registrado desse jeito. Aí devolve, né? para a pessoa Às corrigir. vezes isso, porque nem tudo passa por mim na hora de receber. Você vê, vai num cartório, tem 4 atendentes ali, né? Então os meninos pegam, eles analisam ali, porque o meu cartório eu faço bem diferente. Uma escritura de venda e compra, ela é simples, venda e compra. Comprador, vendedor, se for casado, regime de casamento, né? Pra gente ver se adquiriu junto, se não, se tem que ter só a anuência da pessoa, do companheiro, né? Ela é simples, então a gente já analisa ali na hora. Analisa na hora, as custas e tal, e vai. Uma formal de partilha, por exemplo, que os idosos estão morrendo, e o pessoal daquela época, até mais velhos que eu, eles tinham muitos filhos. Filhos casados, filhos que já morreram antes dele. São documentos mais elaborados. Então, o que a gente pede? Olha, prenota esse documento e nós temos 10 dias para analisar. Né? Então, muitas vezes a pessoa quer rápido, né? Mas não é assim. Não dá, né? Quando a gente pode, a gente já libera a pessoa, vai rapidinho, já resolve, dá entrada no documento, né? E então a gente prima muito pelo prazo. Nossos prazos têm sido até muito menor do que o que a lei determina. Então a gente... É que também depois que a senhora analisou nesse prazo, aí quando a senhora falar a lista de documentos e a custa, não tem mais volta, né? Acho que é melhor do que a senhora analisar superficial, aí o cliente leva e depois volta, não, mas agora é mais isso. A pessoa fica chateada, pô, toda hora que eu venho aqui é uma coisa nova. Isso. Né? Então deixa eu analisar tudo primeiro. Tudo primeiro, e eu falo muito isso. É uma nota devolutiva, tem que ter fundamento e tem que ser de uma vez só. E ainda nessa nota devolutiva, e a suscitação de dúvida, como é que funciona? Eu já suscitei algumas lá no outro ofício. Mas às vezes a situação de dúvida não é nem que a gente está desconfiando, a gente não acredita e tudo mais, mas às vezes é necessário, porque a senhora talvez não pode avançar numa situação, mas se tiver a anuência do TJ, aí às vezes é importante também ter essa suscitação, né? Sim, que ela pode ser procedente e pode ser improcedente. Sim. Como é que funciona? Você chega com o documento, a gente analisa. Aí diz assim, olha, tem essa exigência, tem que dizer, baseado na lei, né? Por exemplo, uma pessoa adquiriu um imóvel, ele era solteira. O imóvel é bem particular dele, adquiriu solteiro. Porém, depois ele casou. Vem a retificação do estado civil dele. Com comunhão parcial de bens. Com comunhão parcial de bens. Aí ele fala assim, não, eu já tinha o bem. Ele já tinha o bem. E comeu por causa né? Já vi esse filme. Tem várias vezes. Isso. Aí, essa pessoa que casou com ele, mas que não tem participação no imóvel, mas ela tem nos frutos, que ganhou ou comprou um terreno e em cima daquele terreno ela construiu uma casa. Essa casa, aquele companheiro, aquela esposa que casou com comunhão parcial de bens ou que tem uma união estável, ela passa a ter participação. Ela não é proprietária, mas ela tem que anuir, que é o consentimento para que aquele venda e diga, olha, eu não tenho participação nenhuma nisso aqui. Né? Então, assim, já é tudo a gente tem que basear em lei. Tá.
Se não vem com a anuência, vamos dizer assim, não vem com a anuência, a gente fala assim, olha, não pode porque tem que ter anuência, tal, tal. A pessoa, não, mas esse bem é particular, eu recebi de herança, ou eu comprei. Aí eu disse, não, então nós vamos fazer o seguinte, eu quero que suscite dúvida. Aí eu faço todo um processo, baseado na lei, né? Ele tem que requerer, essa solicitação, eu faço todo um documento, mando cópia daquele documento para o juiz corregedor permanente, e ele pode dizer que ou eu registro daquela forma, ou realmente eu tenho razão, tenho que pedir a anuência daquela pessoa. Então, é um processo. A pessoa não paga nada, né? E ele pode impugnar também. Dentro de 15 dias, eu informo para ele, olha, eu fiz o processo de dúvida, seu pedido, o processo tem um número tal, e o senhor pode impugnar perante o juízo, né? Eu passo por isso constantemente. Mas Passa. isso aí a gente já aprendeu há muito tempo, a gente orienta o cliente, né? Aham. Mas isso aí é o que mais acontece. O bem era meio, não sei o quê. E não é nem só construindo a tornozeleira. Se a esposa fala assim, olha, enquanto você estava lá carpindo, eu estava lá Isso. fazendo sombra para você. É, isso mesmo. Eu levava a marmita para você, eu te ajudei, né? Eu cuidei dos Isso. seus filhos, eu lavei sua roupa, sei lá, cuidar do terreno, da fazenda. Então eu tenho direito. Então a pessoa tem que entender Tem que isso. entender isso. É o fruto, né? Como você está dizendo. É o fruto, né? É o fruto, né? Eu explico isso para os clientes. Uhum. Agora, uma coisa errada, eu vejo muito advogado fazendo. Faz o inventário, aí Tá até de boa fé ali, os ex-cônjuges, né? Não, ele já tinha esse bem não tem nada a ver, tal. Aí omite o bem de colocar no inventário. Nossa, tem muito isso. É o que mais tem, né? Porque, na verdade, assim, o cônjuge até reconhece que não, e nem vai se opor, tá tudo certo. Mas aí, para evitar inserir no inventário, evitar custo, etc e tal, não coloca lá. Aí, quando vai vender, aí tem que fazer uma sobrepartilha, porque tem que pegar anuência. Porque a pessoa... Não é, às vezes nem é má fé, mas a pessoa omitiu. Sim. Ela falou assim, não, eu já tinha essa casa, é minha, eu ganhei de herança. Às vezes eu omitiu até com a anuência do ex-cônjuge, sabendo, Isso. não vamos colocar não, porque você já sabe que é meu, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. O errado é o rito, o procedimento. Só que quando ele chegar no cartório, aí ele vai vender, ou vai hipotecar. Quando ele chega lá no banco, ou no cartório de registro de imóvel, de notas para fazer a escritura, porque ele vai vender, ele já não é mais solteiro. Ele é casado, Aí tem regime de comunhão parcial. Aí, quando ele chega lá no cartório de registro de imóveis, tem que retificar de solteiro para casado. Opa, comunhão parcial de bens. Ou comunhão universal, né? Universal, os bens se comungam, 50% para cada um, né? Então, mas comunhão parcial, que é o regime comum. E aí, quando ele chega lá, fala assim, não, mas essa escritura aqui, ó, precisa da anuência do seu cônjuge, para poder registrar. Aí a pessoa rateia, mas eu omiti. Não, o senhor omitiu. Não omiti, é porque esse imóvel era meu. Mas dá trabalho para explicar. Dá trabalho para explicar. Eu faço isso aí constantemente. Eu fico até chateado, mas como é que o advogado deixa acontecer um negócio desse? Às vezes também não sabe, né? O cara omitiu, né? Quando o advogado não sabe, tudo bem, mas quando o advogado sabe e não força o cliente a colocar, não orienta, né? Ó, você tem que colocar, depois você vai ter problema na frente. Aí eu acho que acaba sendo um trabalho errado, né? E como é que tá aquela questão dos ITBIs que ficam em arbitragem na prefeitura? A senhora está exigindo esperar a arbitragem para poder registrar a escritura? Não. Porque eu passei para a situação dessa, suscitei dúvida e ganhei. Ganhou? Eu não exijo, por quê? Aliás, suscitei dúvida, não, entrei com o processo. Né? Não tem lei que diga que o cartório tem que esperar essa arbitragem. Não tem, do meu conhecimento, não tem. Eu até participei de uma reunião, fui eu e a Sara, do primeiro ofício de notas, com o pessoal da prefeitura, o vice-prefeito estava lá, falou dessa arbitragem, falou dessa lei municipal, porém não existe na nossa tabela de custos e não tem provimento, não tem nada que diga que a gente tem que exigir essa arbitragem. Isso é coisa da prefeitura. O que eu entendi quando eu fui para essa reunião? A prefeitura, ela não tem uma pessoa, não tem fiscais, vamos dizer assim, para dizer, não, avaliar esse imóvel. Não tem. Então, eu comprei o imóvel por 300 mil. Porém, a prefeitura depois vai achar que não vale 300, vale 500. Mas ela colocou o IMTBI, ela expediu a guia
para De pagamento 300. sobre 300 mil. Sobre 300 mil. Você foi lá no meu cartório, registrou, tá lá, bonitinho. Vou colocar recolhido o MTBI no valor de 300 mil, sendo o imóvel avaliado em tanto, né? Tá. Depois de 2 anos, 3, que parece que até 5 anos pode arbitrar, né? A prefeitura vai e diz, não, você tem uma dívida ativa aqui, que esse imóvel, nós expedimos a guia do IMTBI de 300 mil, mas seu imóvel vale 500. Tem uma diferença Você aqui pra uma pagar. diferença para pagar? Eu não sei como que a nossa Câmara É que no passado, aprovou isso aí. no passado tava... o pessoal manda lá, compra um imóvel lá de um valor, manda escritura por outro, e aí ficava travado lá até avaliar. Aí o cara ficava, tô com o ITBI, ficava 3 meses para sair o ITBI para registrar. E precisava do ITBI para escritura para o registro. Aí a prefeitura chegou num consenso, não, libera o ITBI no valor que a pessoa informou, se a gente desconfia que o valor vale mais, vamos fazer abrir arbitragem para avaliar, e deixa o cara seguir a vida dele. De uma certa forma, assim, resolveu, né? Pega lá, segue tua vida, eu não vou ficar te travando aqui para arbitrar o ITBI, né? Não tô nem discutindo o mérito se ela pode cobrar a diferença, tem competência para avaliar, nem tô falando isso. Mas aí ela resolveu esse impasse e agora gerou outro impasse em alguns cartórios, no caso do segundo ofício, né? Que está exigindo aguardar a arbitragem. Então ele entra lá na prefeitura para ver se tem arbitragem. Porque acho que não sei como é que ele tem essa informação, enfim, mas quando recebe lá o ITBI, deve ter alguma anotação no ITBI de alguma coisa. Aí ele entra lá, não tem arbitragem, então dá uma devolutiva lá dizendo que não vai registrar porque tem que guardar a arbitragem. Aí você fica travado de novo. Cássio, eu não exijo, porque já até fui questionada com isso. Mas eu não exijo. Eu falo assim para meu pessoal. Falo, olha, se tiver que pagar a mais o fundo judiciário e os outros fundos, eu prefiro até pagar. Mas eu não quero ter essa coisa de cobrar sem ter base legal. Não dá, viu? Né? Não tem base legal para isso, né? E aí dá para falar eu falo assim, cada um responde pela sua responsabilidade. Eu entrei com, não sei, foi até o Arlindo que entrou para mim com o processo, suscitação de dúvida, e a gente ganhou. E o MP mandou registrar. Até agora eu vou protocolar lá no cartório para registrar, no segundo ofício, no caso, né? Que a senhora não exige, então eu não teria isso, né, dona Zila? Deixa eu falar de mais 3 patrocinadores, a gente está chegando próximo do final, eu quero falar mais umas coisas com a senhora. Quero agradecer ao Adriano e a Sônia lá da Econte, muito obrigado pela parceria, pelo apoio de sempre, grandes parceiros. Rodrigo Campos, arquiteto, um grande parceiro aí também, que está fazendo um belo trabalho na cidade, com vários projetos, deve ser que nem da senhora lá também. E o AD Express, que é uma empresa nossa, a senhora conhece, a gente tem ali perto da Caixa. Sim. A AD Express é uma empresa que faz financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica, somos correspondente lá. Parabéns aí para a Bruna, a Fran e a Thalita, né? Minha esposa lá, Denise, que cuida também. Sucesso total aí, parabéns para vocês. Dona Zira, como é que tá a tecnologia lá no cartório? A senhora já está usando IA? Muito. Não, o IA... Olha como é que é, né? A senhora veio lá, olha a história, 40 anos trabalhando no mercado imobiliário, no cartório, aí veio lá do papel da datilografia. Escrevendo primeiro no livrão, né? No livrão, Depois da datilografia. Como é que a gente tem que se moldar, né? É. E é bom tá vivo, com saúde, vivendo essas transformações, né, Dona Zira? Tem muito, né, pra senhora viver ainda. A Cássio, é assim, eu até falei para meus... Como eu falei para você, eu venho de uma reunião agora com o meu técnico de informática. Eu não tenho muita facilidade com essa tecnologia, não, mas por isso eu pago por mês um rapaz que ele faz todo esse trabalho aí. Agora tem um provimento novo do CNJ, que é o provimento 213, que vem falando de toda essa tecnologia que a gente tem que se adaptar. Então, é muita coisa, muita coisa. Eu tenho 3 servidores, aí é na nuvem, eu pago Microsoft, eu pago um monte de coisa aí para poder ter todo esse aparato, né, para esse treinamento que ele estava fazendo agora era baseado nesse provimento 213, que vem falando de toda a tecnologia que os cartórios têm que ter. Então, os cartórios, eles têm 3 categorias. O meu já tá na categoria 3, então tem que tá com tudo
ajustado conforme o CNJ. Tá bem avançado. Bem avançado. Então, assim, é uma despesa grande que a gente tem de comprar muito aparelho, né? Muita coisa. Eu tenho lá uma sala só de TI, né, que é coisa para se apagar a luz, né? Segurar, se de repente der um pane e sumir tudo aqui no sistema. Tudo salvo. Tem que tudo salvo, tem que voltar. Então eu não tenho nada pirata, não. Tudo original. Tudo original. Licença, tudo. Microsoft, tudo original. Eu falo pro Anderson, né? Eu falo, Anderson, eu sei que a gente gasta muito com essa tecnologia e muita coisa a gente não pode nem lançar como despesa, né? Porque é patrimônio, mas eu prefiro para ter toda essa segurança lá. Mas não é fácil não, tá? Eu imagino. Porque é muita coisa. E as ferramentas, elas não fazem tudo, né? Só tem que contratar várias, porque uma faz um pedaço do serviço, a outra faz outra. Tem que botar um monte de ferramentas. Eu vivo isso. E nós, de cartório, do registro de imóveis, a gente vive... E registro civil das pessoas naturais também é complicado. A gente vive muito de informação. Eu falo, nós agora estamos, assim, informação e monitoramento da vida dos outros, sabe? Então, a gente opera muito o sistema. Por exemplo, a Receita Federal, o SIS-COAF, né? O sistema do COAF. A gente tem que informar. O CIGEF, que é do INCRA. O SIGESTRA, que é do Tribunal de Justiça, né? E agora o CIB? O CIB, né? Tem o CIB. Do novo imposto, né? Mais isso ainda. Mais isso. Então, é muita coisa, né? Aí tem a DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária, que a Rose também informa. Tem que informar registro de terras usadas para o estrangeiro. É muita coisa. Então, e tem tudo tem prazo. Então, a gente não tem como, por exemplo, informação para a prefeitura. Todos os imóveis urbanos registrados com a gente, todos os meses todo mês a gente tem que informar para a prefeitura. Para atualizar lá. Para atualizar lá no sistema. Passa por lá, pelo TBI, ele já sabe também, né? Isso. Mas a senhora vai confirmar que registrou. Que registrou. Ele já tem lá a prévia. Ele já tem a prévia lá de que tem uma pessoa, né? Mas ele só vai atualizar com seu registro. Com o registro. Ah, tá. Ele completa com o registro. Porque às vezes o cara faz o TBI, mas pode voltar. Não, pode não registrar. Pode cancelar alguma coisa, né? Então a validação é o registro. Isso. Quando registra, todo mês a gente tem que informar. E a senhora manda um monte de informação para a Receita Federal também, quem comprou, quem vendeu, né? Todo dia a gente informa para a Receita. Todo dia. Então, tua vida tá... Alvará com os habites também, construção também, não? Habites agora, não. Habites a gente não informa, não. Quem informa é a prefeitura, né? Alvará, a prefeitura. A senhora vai informar a negociação, a transação. Isso. Mas como é que é? A história de notas informa, a senhora também informa? É dupla informação? Dupla informação. Eles informam e nós também. Ah, rapaz, que coisa, hein? Então, tua vida tá toda... Até porque tem os contratos de financiamento que não passam no cartório de notas, né? Mas a escritura acaba sendo dupla, né? Porque informou na escritura e informa no registro, né? Isso. Né? E como é que tá o negócio do CIB? A pessoa apresenta e a gente... Já tá valendo o CIB? Já tá cadastrando uma coisa? Não, tá. Eles apresentam o CIB ali, é igual... Mas quem que tá gerando o CIB? É a prefeitura que vai gerar, no caso? Não tem ainda. E a gente faz a informação. Mas não foi gerado em um CIB ainda, já foi? Já temos? Foi, nós temos demais de matrícula já com CIB. É mesmo? Já vem com CIB. Mas aí vem da prefeitura? Vem da prefeitura. Sinceramente, essas informações que a gente faz aquela averbação ex officio, né? Então, ali já vem o CIB. O CIB não é da Rural, não? Não, o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Vai ser o CPF do imóvel, né? Para poder vincular que o cara tem aquele imóvel para poder cobrar dele o imposto lá do aluguel, não sei o quê, tal. Para saber todos os imóveis que tem no Brasil, saber de quem que é. Mas tem já tem muita verbação do CIB lá no isso aí nosso registro. Vai ser um problema danado. E o que já pode ser feito online no cartório da senhora? A gente tem a ONR, né? Que é o Operador Nacional de Registro. Eu entro na ONR que busca no seu cartório. Eu não entro direto no seu cartório, eu entro só na ONR, no caso. Você entra na ONR. Qualquer lugar, isso, eu já uso você pode mandar qualquer documento pela ONR e a gente faz. É o mesmo processo, você não precisa ir no cartório. Posso registrar Pode online. manda via online, a gente faz o mesmo processo. Então tudo pode ser feito online? Tudo pode ser feito online. Documento quanto documento, certidão, tudo a gente... tudo. Tudo.
você pode mandar. Agora, tem aquelas pessoas que gostam de ir no balcão, né? E eu gosto que a pessoa vai... Não, pra senhora é bom. A senhora vai continuar tendo um relacionamento lá com as pessoas. É bom, né? Tomar um café, bater um papo. Mas a senhora já usa IA lá, inteligência artificial, já pra alguma coisa? A gente usa para pesquisa. Eu me assusto com essa inteligência artificial. Eu tenho muito medo até. Por quê? Porque eu falo pro meu pessoal, por mais que a gente use a inteligência artificial, a gente tem que sempre checar com a lei. Né? É verdade isso aqui? Vamos checar, vamos confirmar se a legislação diz isso. Então, a gente usa a IA para pesquisa. Para pesquisa a gente usa. O nosso sistema de registro, que a gente usa o IMOB, né? Que é para registrar. Eles agora estão vendo se eles fazem a IA já o texto do registro. Entendeu? Já vem, quando puxar ali, já vem o texto prontinho. Ah, sim, de tudo. Mas não sei o que. Isso. Pode ter que ficar digitando. Por enquanto a gente tem, por exemplo, cadastrou seu nome lá, né? Já vem os seus dados, CPF, identidade, tudo já vem ali, né? Já vem ali. Se você comprar mais um imóvel, quando a gente digita seu nome, já vem. Mas eles estão desenvolvendo agora o texto. Só que eu sempre falo pro meu pessoal, tem que conferir. Não dá para confiar 100%, Não né? dá para confiar 100%. Mesmo assim, a pesquisa. Você vai pesquisar, você procura lá na internet, você procura lá uma coisa que você quer pesquisar. Eu falo assim, tem que sempre checar, ver se a legislação diz isso mesmo. Sim. Para a gente não correr o risco de fazer coisa errada, né? Depois, como é que a senhora acha que vai estar o cartório daqui a 10 anos? A senhora já ouviu falar aquele blockchain lá, aquele negócio que registra lá no blockchain, que é o mesmo sistema lá dos Bitcoin e tal? Já ouvi falar. Já está registrando no blockchain, né? A senhora acredita que vai ter alguma mudança nesse sentido? O que a senhora acha daqui a 10 anos? Pelo avanço da tecnologia, pode ser que tenha. Né? Talvez eu não viva para ver isso aí. Mas, pelo avanço da tecnologia, talvez tenha. Tem ainda esse... Mas, o ano passado teve o Encontro Nacional de Registradores de Imóveis em Manaus, falaram dessa possibilidade, e por enquanto não foi incrementada, não sei onde é. Está longe, está um pouquinho longe ainda. Talvez os outros países também, que tem outros países que têm o mesmo sistema de registro, Portugal, por exemplo, Portugal, Espanha, o sistema deles é mais ou menos parecido com o nosso, sistema de registro, diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos não tem registro de imóveis. Mas a cultura também é diferente. É cultura diferente, né? Imagina, você tá doido, brasileiro. Pois Deixa bagunçar esse negócio de registro aí, você tá doido. Como o registro dá trabalho, né, dona Zina? Pois é. Tanto que você assiste um filme americano, você vê que eles falam sempre da hipoteca, né? Uhum. A hipoteca, então acho que é direto no banco, sei como é diferente, mas funciona, né? Do jeito dele lá funciona, né? É mais não tem talvez tantas barreiras como a gente tem, mas acho que a educação do povo lá é diferente, né? Acho que é mais diferente, né? Se a gente não tiver segurança aqui, não tem jeito, não. Mas eu acho que, assim, com o avanço da tecnologia, talvez nesses países já tenha alguma coisa assim, nesse sentido de fazer esses blockchain. O blockchain. Pra gente é difícil, eu tento entender, aí meu filho também gosta de negócio de Bitcoin e tal. Eu falei, você tá doido, negócio aí. Bitcoin, blockchain, não sei o quê. Eu tento ler, eu vejo tudo mais, mas não consigo me adaptar, não. Já pra tecnologia digital, de marketing digital e essas coisas, eu sou totalmente adepto, eu gosto muito, né? Mas nessa parte de blockchain, de coisa, não fui ainda não. Isso aí eu sou mais tradicional. Eu também sou. De ir lá no cartório, pegar. Eu tava falando agora, pronto, eu falei, olha, eu sou muita pegadinha no papel ainda. A senhora tem quantos colaboradores lá hoje, Ana Lina? Hoje eu tenho 20. 20 colaboradores? 20 colaboradores, bastante, né? A gente vê ali, mas não tá tudo ali não, né? Não, porque lá atrás, uma hora vai entrar lá no cartório para você ver. Tem aquela sala do fundo. Tem aquela sala do fundo, ali fica a Rose, né? Aí tem os registradores, quem registra fica ali. E como que é o cartório? Um dia se a quiser se aposentar, como é que vai funcionar? Vai abrir novo concurso? Novo concurso? Concurso, não fica para meus filhos, não fica para ninguém. Se eu me aposentar, eu falo, não quero mais. Mas então aí vai dar um entrego
Mas isso é se aposentar. É igual notas lá, porque igual, se o pessoal sai da lado de notas lá, igual no primeiro ofício lá, ficou muito tempo com a Patrícia lá. Acontece isso? Fica Agora, aí alguém cuidando, a Rose, a Fabiane cuidando? Não, agora o CNJ já mudou do entendimento. A Patrícia ficou 4 anos como interina. Uhum. Né? Agora é assim, a Fabiane, que é a mais antiga e é minha substituta, primeira, ela fica por 6 meses só. 6 meses. Depois de 6 meses, aí eles colocam o interino. Que é o papel da Sara no segundo ofício de notas. Isso. Ah, tá. Né? Até o cartório para Mas eles concurso. deixam, pelos 6 meses fica o... 6 meses fica o substituto. Era o substituto, agora eles resolveram que vai ser o funcionário mais antigo. Ah, tá. É que no meu cartório, por coincidência, a Fabiane é a mais antiga. Que é a substituta e que é a substituta é a mais antiga. antiga. Lá. Né? Aí quando a senhora se aposentar, ela fica lá... Por 6 meses. Por 6 meses. Aí depois vem, por exemplo, o Eugênio lá de Vilhena e assume até sair o cartório. Isso até mesmo. sair o concurso. E demora, né? Porque a Sara, quanto tempo faz que o Eugênio foi embora? Sim. Ela tá bastante tempo. Inclusive a Sara é convidada nossa, vai vindo aqui, eu não lembro o dia exato, mas já tá marcado na agenda. Ela é muito querida. Ela tá com a gente aqui também. Também gosto dela. Depois eu vou trazer a Dona Léo também. Isso, a Léo também. Quem sabe traga a outra Dona Alzirinha também. Vamos ver, trazer esse povo todo aqui. A gente vamos tá no 18º episódio, vamos esclarecer. Que bom, né? vamos esclarecer as pessoas. Falar sobre o mercado imobiliário. Isso é muito importante. E qual que é o segredo, Dona Alzira? Nós estamos chegando no final para a senhora permanecer relevante durante 40 anos. Ué, porque quer queira que a nossa relevância fez a senhora estar aqui, entre vários outros lugares, né? O podcast nosso ainda é pequeno, mas a sua relevância na cidade é muito grande. Qual que é o papel? Qual que é o segredo para se manter relevante? Cássio, eu acho assim, todos os dias a gente tem que aprender. Todos os dias. Eu aprendo com o meu usuário, que vai lá no cartório, querer o nosso trabalho, né? Solicitar nosso trabalho. Aprendo muito com os meus colegas de trabalho, meus colaboradores, que eu tenho eles como amigos e colegas ali, a gente é uma família ali, eu sempre falo para eles, a gente passa mais tempo juntos ali do que com a nossa família à noite em casa, né? Então a gente tem uma boa convivência, graças a Deus, e o segredo é aprender. Todo dia a gente tem que aprender, ser humilde, não ter arrogância, porque eu acho assim, isso eu falo até para muitos advogados. Se você não milita nessa área, é natural que você não entenda, né? Diferente, eu que estou aqui todos os dias, né? Não tem problema, né? Não tem problema não saber. Vamos buscar aqui, vamos construir uma né? solução junto, eu vou te explicar, você vai buscar informação e tudo mais, né? Então, ter humildade para aprender com o outro, né? Com os colegas. Isso é uma coisa que eu admiro muito na senhora. A senhora sempre nos recebeu, sempre esteve disposta, sempre deu telefone, responde mensagem. A gente entra lá na sua sala, conversa com a senhora, toma café. A gente sempre teve essa construção do entendimento junto, né? Quando a senhora às vezes também, mas isso, eu vou ver, tal, olha isso, a senhora ouvia a gente também e tudo mais. É o que a senhora falou, né? Aprendendo, nunca aquela mente cristalizada e fala assim, não, é desse jeito, acabou. Né? Porque tem gente que a gente nem vê, eu tenho pessoal de cartório, oficial de cartório, que eu nem conheço, conheço, mas não consigo ver, não consigo ter acesso, para falar é um sufoco. Cara do céu. Não, eu acho que a gente tá ali e a gente tem que atender as pessoas. Eu gosto. Eu agora tirei 10 dias de férias, né? Tirei 10 dias, tal, para mim, descansar a cabeça. Mas eu marco horário. Eu tô todos os dias lá no cartório. Sim, só tá sempre lá. Então, e eu atendo as pessoas. Às vezes não tem nem necessidade de dar o tempo todo, mas só tá lá, ficar bem mais, né? Tem gente, Cássio, que chega ali, por exemplo, idosos que chegam sem entender, perderam a esposa ou perderam o marido e não sabe como fazer a partilha, né? Tem filho que exige herança antes do tempo, tem casais que estão se separando e querem saber como fazer com os imóveis, com o seu patrimônio e tal. Então eu tenho uma salinha ali que eu falo ali é a salinha da alimentação. Né? Eu trabalho ali atrás, naquela sala que você, quando chega lá, me vê. Mas se você chegar e falar, Dona Alzira, eu quero quero ter uma conversa particular com a senhora, eu entro naquela salinha e vou te ouvir, né? Eu tenho 24 anos de profissão e eu vejo... Agora passei por uma situação totalmente diferente que eu nunca tinha visto. A senhora ainda passa por isso aos 40 anos? Ou já viu de tudo? Ou sempre tem uma coisa nova, assim, um caso novo, cabeludo, que a senhora nunca tinha visto? Sempre tem um caso novo, Como é que pode, né? E todo dia tem caso novo e todo dia tem que tomar a decisão.
Ontem à tarde, hoje Eu de achei manhã... que com a senhora não ia acontecer isso, pelo Nossa. tempo que a senhora tem de profissão, você já sabia de tudo. E hoje de manhã eu passei a manhã inteira estudando um caso que nunca tinha aparecido lá no cartório, e eu falei, meu Deus, e como é que eu vou decidir isso aqui? Mas eu tinha que decidir, então, aí pega os provimentos, pega a lei, pega, sabe? Aí no fim, eu falei, não, aí eu Encontrou o bato o caminho. martelo, né? Porque a Amanda, que estava registrando, chegou lá e falou, ó, dona Alzira, será que eu posso fazer isso aqui? Aí eu falei, Amanda do céu, deixa eu dar uma olhada, deixa eu estudar. Então, assim, todo dia você tem que aprender, todo dia tem a decisão, todo dia tem coisa para você decidir e falar, não, vai ser assim, e sem medo, né? Sim, depois que Sem medo. decidiu, Eu falo vai pra assim, se frente, eu né? tenho medo, eu não vou. Com medo, ele tem duas funções. Uma, ele te prende, para, e outra, ele te paralisa ou te avança também. avança, né? É porque te paralisa ou te faz ter as É. cautelas necessárias Para para poder avançar. Né? avançar e você pensar assim, não, eu vou fazer isso aqui, não vai ter problema nenhum. E como que a senhora quer ser lembrada daqui a 50 anos? 10 anos, 20 anos? Como é que a senhora quer ser lembrada? Ah, cara, Você sabe que você está deixando um legado, né? Eu quero ser lembrada como aquela pessoa que ajudou a construir essa cidade de Ariquemes. Já tá pronta essa lembrança. Primeiro oficial do cartório de registro de imóveis, né? Então, assim, aprendi, como eu falei para você, a duras penas, né? Mas eu sou feliz por isso, porque, graças a Deus, a gente não encontrou tudo pronto, né? Quando você encontra tudo pronto, é muito fácil. Sim. Né? Mas quando você passa por essa caminhada, e todos os dias eu estou aprendo com os meninos lá do cartório mesmo, com o usuário, com advogados, com amigos, com você, que vai lá, com a Marlizinha, né? Que eu chamo ela de Marlizinha, com todo mundo que vai, todo dia eu aprendo. Né? Que bom, Deus. Então, obrigado pela sua ajuda, obrigado por participar, por ter contribuído aí com o desenvolvimento da cidade, né? Eu sou grato pela cidade e por mim, porque se eu tô aqui também com 24 anos de profissão, eu aprendi muito com a senhora indo lá, né? Já enchi muito o saco da senhora lá. Os corretores novos agora não têm talvez tantas essas experiências, porque as coisas vêm mais modernizadas agora, né? A averbação de construção, por exemplo, naquela época não tinha. Isso. Hoje a maioria já vem tudo averbado, né? Tudo documentadinho, financiamento, SFH, né? Antigamente não era alienação, né? Hoje é alienação e tal. Então, assim, muita coisa mudou. Os corretores mais antigos, eles tiveram essa oportunidade, como eu tive, 24 anos, de aprender muito sobre o mercado imobiliário nessa parte jurídica, burocrática, né? E eu sei, igual assim, mais ou menos começaram a aprender, indo lá, lendo livro, pegando dúvida. Isso. Agora a gente tem uma advento da internet, da pesquisa, da IA, etc e tal, né? Agora tá fácil. Agora, por exemplo, nós passamos por uma lei nova não é muito nova, mas é as REURB, né? Que são regularização fundiária urbana. São aqueles imóveis que nós temos aqui, Ariquemes, vieram 2 processos, e um de Cacaulândia, que é regularização fundiária. Quando você tem uma área ali, as pessoas invadiram, mas aqui, por exemplo, tem o coqueiral ali, né? Teve o colonial, só para dar o também, exemplo. Colonial, né? apoio social. Isso. Então, a pessoa está lá, eles mesmos foram lá, fizeram, mas nunca regularizaram. Então, a prefeitura vai lá agora, né? E identifica todos os moradores lá, tudo, pra né? fazer a regularização fundiária. E faz a regularização fundiária. Isso é importante. Sabe? Porque não fica... depois a pessoa pode escriturar, pode fazer financiamento, Isso. né? Pode dar em garantia, vender, né? Com segurança jurídica, né? E a cidade que não tem regularização fundiária, eu vou citar o exemplo de Guajará-Mirim, que eu morei lá e... Tem vínculo ainda até hoje, né? Tem, assim, a gente faz o encontro todo ano dos filhos e amigos de Guajará-Mirim. E eu fui lá, numa abertura do encontro lá, o pessoal pediu para eu falar. Eu falei, né, sobre a regularização fundiária, que tem que ter a cidade não cresce. Você que também acompanha isso aí, né, que tantos imóveis novos, que tem esses loteamentos novos ali, que a Vanvera tem uma participação muito grande aqui nesses loteamentos, você vê que a cidade cresceu, casas modernas, bonitas, né? Fomenta o mercado imobiliário, ele fomenta também o crescimento da cidade, a circulação financeira, Sim. né?
circula na cidade. Uma cidade sem regularização fundiária, ela acontece morre, nada, não acontece nada. É porque só do fato do imóvel estar regularizado, ele poder ser financiado, já é uma injeção de capital que não estava na cidade, né? Pois é. Não é aquela madeira, ou aquele minério que você Uhum. tirou, que você extraiu ali, ou o gado, né? É um dinheiro de um recurso de financiamento que não estava na cidade, aí você vendeu lá, o cara pegou o dinheiro, aí financiou lá 300 mil. Veio o dinheiro lá do banco lá e entrou na cidade. Ali tá girando. Pronto, tá girando. Né? Né? Quantos milhões que não entram na cidade através desses financiamentos, né? Então, a regularização fundiária é muito importante para o crescimento da cidade. E a nossa cidade, ela é praticamente toda regularizada. Sim, pouca coisa. Pouca coisa. A prefeitura tem feito um trabalho muito bom, já em todas as gestões, não só na Cara, mas no Thiago Flores e as anteriores, de regularizar esses imóveis antigos e de barrar novos loteamentos irregulares, né? Agora eu tenho uma crítica ainda que isso aí dá um podcast, que é a falta da regularização das chácaras de lazer que a gente está precisando criar na cidade. A gente tem que tocar da prefeitura, estamos agora com trabalho com o Felipe também, a gente ver se a gente cria uma lei para regularizar as chácaras de lazer, que está sendo criado um monte de chácaras de lazer ao longo desses alagados, e não tem regularização. Mas não tem por quê? Porque aí já nem é da prefeitura, já é com o INCRA. Mas o INCRA não tem que doar essa área para a prefeitura? Depende, é área urbana? Não é. Não é área urbana. Não é área urbana. Não é área urbana, porque, fizeram, não vou te falar o prefeito, mas tu sabe quem é. Quando você sai de Ariquemes e vai para aqui, para RO, você tem o setor chacareiro ali. Já foi essa chácara lá, ué. Lá no Hortifruti Grande, naquela chácara linda que a senhora tem lá. Vendeu ou não? Não, ainda não. Dona Zira, vende essa chácara aí, viu? Fala com a Day Imóveis. Você vê que você passa pela Fazenda Rio Branco, né? Do outro lado lá, a fazenda que era do Dr. Rafael, né? E para chegar no setor chacareiro. Na frente do setor tem a do Chico Pinheiro, a fazenda do Chico Pinheiro. Antes de São Francisco. Mas você acredita que na época, coisa eleitoreira, o prefeito da época fez ali o setor chacareiro, área urbana? Ali é área urbana? Não é. Não é. Mas ele deu título. 4 hectares, né? 4 hectares. Aí no mínimo, lá todas são 4 hectares? Na época, foi um projeto bom. Só que assim, era para ter feito, como você está dizendo, o rural, com destinação rural, né? Porque muita gente ali, a minha é uma das chácaras que ainda está inteira. São 4,5 hectares. A senhora vai ter que participar dessa construção para a gente poder encontrar um caminho, porque assim, a gente estava pensando em criar um setor de chacreamento, uma área, uma lei especial de chacreamento. Aí, mas não pode porque não é urbana, ali é rural. Então o que acontece? O dono do imóvel, ele tem que fazer todo um processinho, porque o Estatuto da Terra prevê isso aí, todo um processo e passar pelo INCRA. O INCRA é quem vai dizer. Entendeu? O nosso módulo a fração mínima de parcelamento era 4 hectares, diminuiu, passou para 2. Em todo o estado? Então, assim, ele vai fazer um loteamento. Mas eles não fazem com 2 hectares, não. Ele faz com 3 mil metros, 4 mil metros. É um rancho de lazer. Pois é. Porque é só para utilizar aquele alagado ali, pescar, ter um pomar e tal, não é para... Ali é rural, é o INCRA, não é mais a cidade, não é na... Foge do... A gente vai chamar a senhora para participar dessas construções aí com a gente lá. Vamos trabalhar mais aí, vamos ajudar mais assim, né? Vai ter mais um capítulo da história para a senhora participar. Entre vários outros que vão vir, mas esse aí eu conto com a senhora. Pois é. Obrigado pela participação, nós estamos já estendendo nosso prazo aqui, temos muito tempo para conversar em outros momentos, batendo papo, café, mas aqui tá acabando, porque se deixar a gente vai ficar a noite toda aqui. É muito assunto. É muito assunto, né? Quer mandar uma mensagem especial para os seus clientes, amigos, uma mensagem de incentivo para os novos advogados aí que estão querendo entrar na ramo do cartório aí, né? Olha... Enfim, manda uma mensagem especial aí para o público. O nosso público é um público muito, muito bom, pessoas muito... Raramente a gente tem algum embate ali. Geralmente a gente resolve, as pessoas entendem que a gente não faz lei, a gente tem que cumprir. Então, se você tiver um imóvel, vai no cartório de registro de imóveis, procura saber a situação daquele imóvel,
Não gaste o seu dinheiro de tanta economia comprar um imóvel que depois vai te dar problema, vai te dar trabalho. Então vai primeiro no cartório ver, faça a sua escritura. Se você não puder registrar, faça primeiro a escritura, vai lá no cartório, faz a escritura. Um mês eu faço a escritura, no outro mês eu vou lá e pago o IMTBI, no outro mês eu vou lá e registro. Mas resolve, registra. Sim. Porque só é dono quem registra. Quem não registra não é dono. Muito bem. Obrigado, Dona Zira, mais uma vez. Estamos chegando ao final do 18º episódio, riquíssimo de conhecimento. E você que não está seguindo a ADCast, que não está curtindo aí e acompanhando nossos posts, nossos episódios, está perdendo. É muito conteúdo, muita informação. Compartilha, curta o conteúdo, comenta aí, faz comentário, sugira aí novos convidados e conte conosco aí para novas informações. Muito mais uma vez, Dona Zira, muito obrigado. Em breve, novos episódios para vocês aí. Forte abraço.